caminhada prossegue, o mais importante é que nós tá de pé. O mais importante é que nós tá de pé. Fala Comigo História. Hoje a gente vai ter uma participação especial. De cá quem fala, Mano Azul. Já vai se inscrevendo aí. Fala Comigo História. A gente tá no YouTube, também estamos no Kawaii. É só procurar, deixa seu like, aperta o sininho pro YouTube divulgar. E hoje a gente vai ter um mistério. Prazer, a gente tá mandando a saudação pra vocês. Fala comigo! Segue, a caminhada prossegue. Fala comigo! Salve rapaziada, firmeza total. De cá quem fala, Mano Azul. E eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. De repente você que está aí do outro lado se encontra neste momento e em alguma situação que de repente eu também me encontrei algum tempo atrás. Eu me converti aos 20 anos de idade, um passado complicado, e não acreditava muito no poder de Deus, que um dia eu ia estar servindo ao Senhor, mas pela misericórdia e graça do Senhor Ele me alcançou. E como diz a Bíblia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então pela graça, eu fui perdoado. Pela graça, o Senhor Ele me trouxe para a sua presença e me tornou um pregador da palavra de Deus, mostrando que, independente da situação que você possa estar se encontrando, ou que você já passou, ou que você já fez, a Bíblia fala assim que quem é como Deus que perdoa e esquece. Hoje eu tenho 36 anos, aos 20 anos eu tive um encontro com Jesus, o Senhor Ele me chamou e eu abri mão de tudo aquilo que eu acreditava e vivia, com a justiça humana, uma justiça que eu pensava que era correta, para poder viver a justiça que vem de Deus. E nessa caminhada, nessa trajetória, passei por muitas situações. E eu fui aprender da palavra de Deus, eu fui aprender de Deus, eu fui buscar, conhecer o Deus verdadeiro, Criador, o grande eu sou, através da palavra, através das experiências com o Senhor. E nessa caminhada eu passei por alguns processos. Confesso para você que quando eu fui para a igreja, eu pensava que ia ser tudo, diferente daquilo que eu imaginava ser. Que não existiria decepções, que não existiriam frustrações, que não existiria coisas que iriam me machucar, mas muito pelo contrário. E o próprio José, ele buscando fazer a vontade de Deus, ele passou por essas situações, por decepções, por frustrações. Não quero aqui citar nomes, mas eu fui uma pessoa também que passei por essas situações. E cheguei a um ponto de falar que eu não iria mais seguir essa caminhada, não ia mais poder subir em algum lugar para poder pregar, porque eu achava que já não era mais aquilo. Mas o próprio Deus me visitou e algo que Deus ele falou forte no meu coração que eu quero compartilhar com você. Eu passei um tempo onde que eu fiquei muito frustrado, decepcionado. Mas por que eu fiquei decepcionado? Porque de uma certa forma o meu erro foi confiar no homem. Confiar de repente em alguém que eu tinha como referência, porém depositar toda a minha confiança no homem. E eu esqueci que o homem é falho, que o homem erra. Às vezes nós nos decepcionamos, às vezes nós decepcionamos as pessoas. Às vezes nós fazemos isso e nós nem sabemos. Nós somos falhos, nós somos limitados. E eu aprendi que o próprio Senhor me visitou. E quando eu estava questionando ao Senhor diante de várias situações, diante de querer abandonar, parar, quem nunca pensou? Mas o Senhor ele fala assim que Ele não se agrada daqueles que param no chamado, aqueles que retrocedem. E durante essa trajetória foi um tempo de reflexão, um tempo de crise existencial, um tempo de depressão. Mas o próprio Senhor ele me visitou e algo que Deus ele falou forte no meu coração, que aqueles que confiam no Senhor não ficam decepcionados.
com Ele, com Deus. E o Senhor ele me mostrou que quando a gente para, pelo fato de pessoas fazerem algo conosco, a nossa confiança não está no Deus vivo, não está no Filho de Deus Jesus que morreu por nós, ressuscitou e vive. A gente se apega às pessoas. E Deus ele me visitou de uma maneira tão sobrenatural que Ele me deu forças aonde eu não tinha, que Ele me mostrou um amor que constrange, que Ele me mostrou uma graça que, independente da forma que eu estava, ela me alcançou e me deu forças para dar a volta por cima e para voltar, né, à essência do Evangelho, voltar a compartilhar o Evangelho, as boas novas, uma palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma. E eu aprendi uma coisa: quem quer ver você caído, quem quer ver um homem de Deus caído é só o diabo. E a Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus diz que Ele veio para dar vida e abundância. Então, todas as vezes que nós passarmos por algumas situações e nós pararmos por causa das situações, com a nossa atitude de parar, mostra que realmente nós não estávamos no centro, que é Cristo, focado nele. Nós estávamos focados em pessoas. E eu aprendi que eu não preciso, né, colocar a culpa do meu retrocesso ou do meu progresso, né, nas pessoas. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou, de uma certa forma, desacreditando daquilo que Deus prometeu. Porque a Bíblia fala que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para poder cumprir aquilo que ele prometeu. Então, se Deus tem um plano, tem um sonho, tem um propósito na sua vida, ninguém pode parar esse propósito. E eu aprendi uma coisa, que Deus permite muitas vezes que aconteça algumas coisas na nossa vida, não é porque simplesmente Ele quer ver a gente sofrer. Porque Deus é bom, a Bíblia fala que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus, Ele é bom. Então o que eu aprendo, o que eu tomo como lição e o que tem me ajudado, que acredito que pode ajudar você também. O nosso foco tem que estar em Cristo. O nosso foco tem que estar em Deus. E todo o processo, né, que nós passamos é porque Deus tem coisas grandes para poder entregar. E as coisas aparentemente ruins que acontecem conosco, a Bíblia fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam o Senhor. E todas as coisas significa que as coisas boas, mas as coisas que aparentemente para nós parecem ruins, mas vai dar estrutura, vai dar força, vai nos alimentar para que a gente possa alcançar coisas melhores, maiores e o mais importante, para a gente não parar, não retroceder. Porque o Senhor ele fala que em breve Ele virá e Ele não demorará. Mas Ele fala assim, ó, o meu justo viverá pela fé. Quem que é o justo? Aquele que entregou a sua vida para Jesus, aquele que entende que ele precisa de Deus, aquele que entende que sem Deus ele não pode fazer nada, aquele que entende que quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele fala assim, ó, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então a partir deste momento eu já não vivo, não faço mais as minhas vontades, eu faço as vontades do Senhor. E o Senhor ele fala assim que aqueles que confiam no Senhor ele não ficam decepcionados. E ele fala que apesar de tudo que nós podemos passar aqui, nós podemos passar perseguição, fome, nudez, podemos passar por qualquer coisa. E a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, problemas, dificuldades, mas ele tem uma garantia, ele fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a cada dia é dia de aprender um pouco. Cada dia é dia de você aprender com os erros, crescer com os acertos, buscar errar naquilo, não errar mais naquilo que você errou um dia, entendeu? E consertar aquilo e crescer com aquilo que tem dado certo. Mas a ideia é, não pare, não retroceda, não desista. Se você não conseguir correr, você anda. Se você não conseguir andar, você vai rastejando, mas não pare, porque tem uma promessa. E o que nós esperamos não está aqui na terra. O que nós esperamos está lá na nova pátria celestial, na nova Jerusalém. Então, abre o seu coração, né? Quer chorar? Chore diante da presença de Deus.
Não coloque a carga nos outros. Chame a responsabilidade para você. Aquilo que você pode fazer por você, só você mesmo pode fazer. Que é de abrir o seu coração, que é de liberar perdão, é de entender que Deus tem um propósito, ainda que você não entenda. Nós não precisamos entender, nós só precisamos confiar. Então hoje estamos na caminhada, né, com rap, com missão, com evangelismo, com rua. Depois desse tempo todo, Deus me deu a graça, né, o privilégio, porque é um privilégio fazer a obra, de poder, né, ser um pastor para cuidar de vidas, pessoas, para cumprir a missão. E nós estamos aí, Mano Azul, a caminhada prossegue. Deus abençoe. Tamo junto, é nóis. Papel, caneta, coração, lágrimas, Deus e mais nada. A caminhada prossegue, segue. 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 Fala comigo história. Hoje a gente tá aqui com o irmão Mano Azul. Conta um pouco mais sobre a sua letra. Então, tem uma letra que o nome dela é Meias Verdades, né? E se tiver oportunidade também eu vou mandar ela, que é um som mais para poder refletir e tal, através do rap, a estratégia que Deus nos deu. Então, vamos lá escutar um pouquinho dessa letra aí. Mano Azul, Meias Verdades. Elogios e meias verdade, o caminho pra destruição. Te oferece prazer momentâneos, depois arrebenta com seu coração. Vejo muitas pessoas frustradas, afastadas longe de Cristo, porque teve promessas de bem, vida boa, isso tudo não foi cumprido. Vejo muita massagem no ego, não o que você precisa ouvir. E você abraçou, tomou posse, porque isso tudo te fez sorrir. Mas cuidado com o texto, John, fora do seu contexto. Pois errar é humano, é claro, tolice persistir no erro. Já falou pra Jesus, tudo isso tenho vivido, cumpro todos os mandamentos, assim minha vida contigo. Pega tudo que tem, vai, compartilha com os outros. Depois vem e me segue, com sorriso no rosto. Mas se isso te entristece, irmão, então revê seus conceitos. Você quer ser de verdade, Jesus sempre tem que ser seu espelho. É perder pra ganhar, né? É não ser pra estar. É no mundo sofrer aflições, persistir e continuar, continuar. Sabe por quê? Porque ele diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Eu quero compartilhar algo com você. Havia um jovem rico, e esse jovem rico chegou diante de Jesus e ele perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para poder dar a vida eterna? Jesus pega e olha para esse jovem e fala assim: ó, só tem um que é bom, Deus. E ele fala assim, ó, cumpra todos os mandamentos. Esse jovem rico, ele chega diante de Jesus e fala assim: tudo isso eu tenho cumprido. Jesus pega e fala assim pro jovem: falta uma coisa, pega tudo que você tem, dá pros pobres, depois vem e me segue. A Bíblia fala que esse jovem rico, ele fez ao contrário, ele não pegou e deu tudo pros pobres e seguiu Jesus. Ele saiu baixo, cabisbaixo, triste, reflexão. De repente, do outro lado, você pode estar perguntando: e aí, Mano Azul, quer dizer que para eu entregar minha vida para Jesus, eu tenho que abrir mão de tudo que eu tenho, riquezas, minhas conquistas? O problema não é conquistar, o problema não é prosperar, o problema não é você ser bem sucedido em todas as áreas na sua vida. O problema é você deixar essas coisas estar em primeiro lugar na sua vida. A palavra do Senhor diz assim, ó: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. E diz mais:
que o que comer, beber, vestir, dormir, diz assim que os pagãos que se preocupam com essas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. O apóstolo Paulo, cidadão romano, bem conceituado, um cara que tinha propriedades, bens, conhecimento, ele teve um encontro genuíno e ele entendeu o real, verdadeiro sentido da vida, que é em primeiro lugar Deus, primeiro mandamento, amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e de todo o seu coração. E quando ele se depara com esse encontro com Jesus, as escamas dos olhos caiu e ele entendeu, e ele teve uma frase que marcou. E ele falou assim, ó, tudo isso que eu tenho, aquilo que eu considerava como riqueza, aquilo que eu considerava como ganho, ele passou a considerar como perca, como esterco. Pega a visão. Mano Azul, meias verdade. Porque texto fora do contexto é pretexto pra heresia. É nóis. Tamo junto. Fala comigo! Manda um salve pro Ivo. Fala comigo!